O trabalho, ele tem um papel que é extremamente importante na construção da nossa identidade. Quero dar uma vida confortável para minha família também, então quero ter meu 1 milhão aí antes dos 40 anos. As pessoas me conhecem muito assim no trabalho, como uma pessoa um pouco workaholic, vive pra isso, mas de uns tempos pra cá minha vida mudou, então acaba que eu tento dar uma equilibrada em tudo. Acredito numa escolha saudável para você poder seguir uma carreira na sua vida, poder desempenhar ao máximo. Quando fala de trabalho já vem, sei lá, aquele projeto bem engessado de regras que eu não concordo, muitas das vezes. Se fosse uma escala ali, de 0 a 10, quanto você está engajado no seu trabalho? Acho que seria 7, e 7 não é uma nota muito boa. O que para mim significa engajamento no trabalho, né? Eu acho que tem duas grandes dimensões. Uma dimensão, eu entendo que é a dimensão concreta do trabalho. Ela é uma dimensão psicomotórica do trabalho. É um envolvimento da nossa mente, da nossa capacidade de pensar, das nossas preferências e o envolvimento do nosso corpo. Você fica bem num trabalho quando você está ok com essa sua necessidade, que é uma necessidade tanto psíquica, tanto psicológica, se vocês quiserem, quanto uma necessidade do próprio corpo. A outra dimensão, ela é uma dimensão simbólica, um reconhecimento do trabalho, que é o salário, inclusive, porque ele está ligado com valor. Qual é o valor que você atribui? Se a gente pensa, por exemplo, no mundo aristocrático feudal, a questão do trabalho não tinha a importância que tem agora, porque a identidade das pessoas estava dada pelo título de nobreza, não é? Mas na sociedade do capital, no mundo do capital, nós passamos a ter o trabalho como fonte de identidade e acho que isso foi, de uma certa forma, muito importante, porque flexibilizou de alguma maneira a possibilidade da construção das camadas médias da população. Pra você ter noção, eu sou a primeira pessoa da família da minha mãe a fazer uma faculdade, por exemplo. Então isso é uma coisa bem legal, assim, que eu tenho na minha história. E eu acredito que isso possa fazer com que eu mude, assim, toda a história da minha família. Por eu ser jovem, eu tô só no começo, assim. Então me dá uma esperança de um dia conquistar uma coisa, tipo, grande, assim, sabe? Eu sou uma pessoa que eu acho que mesmo que eu ganhasse na Mega Sena, eu não conseguiria parar de trabalhar. Trabalho pra mim é uma coisa que eu sempre gostei. Eu sempre tive aquela filosofia de fazer o que eu gosto de fazer. As pessoas gostam e precisam de ser reconhecidas. Nós precisamos de reconhecimento. E reconhecimento numa atividade que é uma atividade essencial e que a gente faz durante 8, 10 horas por dia. Só que esse reconhecimento não pode ser aquela coisa superficial, né? Tapinha nas costas. Às vezes não é nenhuma questão só salarial. É um reconhecimento do valor do trabalho, da beleza do trabalho. Você pode ter um salário, um bom salário, e o ambiente ser absolutamente inóspito. Assim, todo dia que você levanta da cama, que você tem que ir para esse lugar, você fala, meu Deus, eu vou morrer. Aí, não é assim, não tem salário no mundo que compense. As pessoas tendem a ver as coisas de uma maneira assim, na unicidade. E eu entendo que a vida acontece em relações. Se tem um descompasso entre aquilo que é dito e aquilo que acontece na cultura, você fica sem saber, olha, estão dizendo uma coisa, mas o que eu vejo acontecer com o meu colega, que está aqui há alguns anos, é outra. É o que é comunicado pela liderança, mas também o que é vivido e experimentado no dia a dia na cultura, né? Qualquer nível, aqui, em qualquer cargo, a pessoa precisa sentir que faz parte, que ela pode dar opinião, que ela tem uma certa autonomia, né? Porque senão isso é superficial, é raso, e essas coisas não se sustenta. A gente tem um trabalho forte no dia a dia de estar próximo, né? De mostrar o que está indo bem, de reconhecer o que não está indo bem, de comemorar as conquistas, as pequenas conquistas. O bom de não estar em uma empresa enrijecida,
digamos assim, é que você pode dar ideias, você vai ser escutado nessas ideias, e você vai ver que a decisão pode ser tomada e se fizer sentido, vai dar certo. Meus managers, meus gerentes, eles não me davam a atenção que eu acredito que eu precisava, não me guiavam como estagiário, querendo ou não, eu tô numa empresa e eu quero ser um gerente, eu quero ser um presidente, eu quero saber como as decisões são tomadas, com base em quê, como é o racional de tomar uma decisão, e eu nunca tive esse contato nessa empresa. O principal ponto de eu ter saído dela, por exemplo, foi o fato de eu não sentir que ali eu ia aprender o que eu precisava pro meu futuro. Sou uma pessoa que eu gosto de expor a minha criatividade, expor o que eu tô pensando. Eu sempre acredito nos meus projetos. Numa empresa tradicional já consolidada, levar esse projeto para a diretoria, eles realmente abraçarem e levar esse projeto para frente é muito difícil, porque a regimentação da empresa, ela é fixa, ela é muito pouco móvel. Poxa, se eu não tenho liberdade pra falar as coisas que eu quero falar, eu vou ficar aqui fazendo realmente o que me mandam. Eu vou estar fazendo aqui o que eu tô fazendo. Vai ser bom pra ele, vai ser bom pra mim. E eu não vou estar me desgastando, assim, meio que tentando trazer coisas novas e ninguém tá me escutando, sabe? Porque não adianta você ter um trabalho super bom, que traga várias qualidades. Nossa, você tem um horário flexível, ou você tem muitos benefícios, mas aí você chega no seu trabalho e você não gosta de com quem você trabalha. A liderança tem que fazer aquilo que ela fala, né? Ela tem que ser coerente, ela tem que deixar claro, né? Assim, ela tem que reconhecer. Nada pior do que uma liderança tóxica, né? E isso, infelizmente, a gente vê muito. Eu tenho um problema no meu joelho, tive que ficar 3 dias afastado, mesmo assim pedindo pra trabalhar de home office, porque dava pra trabalhar, era só ter um negócio de telefone em casa. E eu tenho. Só que eles não estavam permitindo. E nesses 3 dias era 10% de desconto por dia. Então nesses 3 dias, eles descontaram 30% do meu salário. Pô, calma aí. Eu não posso me machucar? Antes de eu pensar em engravidar, uma vez a gente tava almoçando, e aí eu vi o seguinte comentário, de tipo, a gente não gosta muito de contratar mulher, porque a mulher, ela vai engravidar uma hora ou outra, ela vai sair de licença maternidade, depois às vezes ela nem vai querer voltar, porque ela tem um filho pequeno, às vezes eu comento alguma coisa que, tipo, pra mim é impactante, nossa, eu não tô vendo meu filho faz 4 dias. Aí meu chefe vira e falou assim, é bom pra ele entender que a vida não é fácil. O seu filho, que é uma coisa que na sua vida foi tão boa, trouxe várias alegrias, ser usado como uma coisa negativa dentro do ambiente profissional pra Pamela profissional. Então, tipo, isso é o mais angustiante. Tinha dia que eu levantava a cabeça tirava o olho do micro quando ia almoçar. Voltava, tirava o olho do micro 9, 10 horas da noite, porque meu marido ligava, você não vai vir pra casa? Me senti muito cansada, me sentia extremamente cansada. Eu chegava domingo à noite, musiquinha do Fantástico é fatal, né? Tem jeito. Eu já chorava. De repente, se eu falasse, olha, eu não estou me sentindo confortável em exercer uma função que não é minha. Nem isso eu consegui falar, porque eu tinha medo de falar. Pô, mas você tinha que estar grata, né? E aí as pessoas vão ver que eu sou humana, que eu falho. Imagina, não podia falhar, né? E os meus colaboradores vão olhar como pra mim? Essa aí é falha, essa aí tá com depressão, essa aí tá com síndrome de burnout. Porque eu não sentia que as pessoas iam me dar a mão se eu dissesse que eu estava falha. Assim, eu lembro que uma vez que eu tive falta de ar, um rapaz que trabalhava comigo falou pra mim, você não tá bem, todo mundo tá vendo que você não tá bem. Mas ninguém falava nada, foi a única frase que eu ouvi. No dia que eu fui desligada, eu cheguei em casa e pensei, como é que eu vou falar isso pros meus filhos, né? Daí eu lembro até hoje, minha filha virou pra mim e falou assim, nossa mãe, que bom. Eu falei, que bom. Ela falou, você vai voltar a sorrir agora. A maioria das empresas, elas ainda estão se adaptando, principalmente empresas que são mais antigas, elas ainda estão se adaptando a essa nova geração, que é essa geração que se preocupa muito com cultura, se preocupa muito com, não só com o trabalho, mas também com o outro lado, que é o de viver uma vida fora do trabalho. A gente é muito mais ligado à cultura da empresa também, se a cultura é agradável, a questão do home office. Eu acho que isso virou um fator que é determinante para saber se a pessoa entra ou não. Eu acho que a minha geração se relaciona com o trabalho completamente diferente da geração dos meus pais, por exemplo, né? Hoje em dia, a pessoa mais jovem, ela busca um emprego mais flexível, que não tenha tanta cobrança e que ela pudesse fazer o trabalho de uma forma mais livre. Eu acho que tem muitos
preconceitos dos dois lados, dos mais velhos e dos mais jovens. Considerando isso, eu acho que todos têm a aprender. Nem sempre o ambiente permite isso. Tem um ditado que eu gosto muito, que é incendiário aos 20, bombeiro aos 40, né? Esse incêndio todo, esse questionamento todo dos mais jovens tem que ser ouvido. Agora, por outro lado, os mais velhos também já passaram por um monte de coisa e tem aí algumas experiências a ensinar, né? Assim, como é que a gente pode aprender, né, assim, com aquilo que tem de bom dos dois lados? A pandemia mostrou que nós podemos trabalhar de outras formas, de diferentes formas. E eu gosto da ideia que a pandemia trouxe sobre flexibilidade. Eu sinto isso, que as pessoas elas estão priorizando mais a saúde mental, um pouco mais de liberdade de viver, né? A gente vê naquela geração mais antiga que eles gostam de estar no escritório, mesmo não precisando, não sei o que raio é esse do escritório, que eles gostam de estar no escritório mesmo não precisando, não tendo necessidade alguma, né? Hoje, o meu celular, eu faço mais dinheiro no meu celular, se eu ficar no meu celular, do que trabalhando 8 horas no serviço. Isso aí eu acredito que é todo mundo. Tem sinal? Tem. Pronto, acabou, amigão. Não tem por que te sofrer. Voltando pro presencial, foi um choque, assim, de novo, né? Dá aquela agonia, assim, aquela ansiedade de... Cara, não quero mais isso pra mim, sabe? Você ter uma liberdade, uma autonomia de você fazer as suas coisas e não, por exemplo, ficar tão preso, por exemplo, assim, você vai trabalhar de tal horário a tal horário e independente se você vai ter coisa pra fazer ou não, você tem que estar ali e é isso. É um baque, assim, às vezes eu paro, assim, andando, indo pro trabalho e falando, poxa vida, e como eu gostaria que fosse. Aquele equilíbrio entre não ser totalmente obrigatório e não ser totalmente home office. Se você for lá uma vez ou outra, eu acho que você se sente mais engajada, mais dentro da empresa, mais motivada. E se você for todos os dias, também eu acho que essa transição, assim, meio que deu uma bugada na cabeça das pessoas. A gente tem muito ainda a fazer nessa esfera, considerando aí a cultura brasileira. Nós trabalhamos muito no Brasil. Paradoxalmente, nós trabalhamos muito. Nós trabalhamos um número de horas muito maior do que as pessoas lá fora trabalham. Como é que você concilia necessidades organizacionais com necessidades pessoais, com necessidades do próprio trabalho? A empresa que se mantém nesse modelo antigo, que está se recusando a mudar, vai ter funcionários menos engajados, funcionários com mais problemas mentais, problemas de depressão, de ansiedade. Eu acho que devem olhar para as pessoas. Eu acho que não devem ter uma estrutura tão rígida e burocrática e saber que existem várias formas de pensamento das pessoas e que elas olham o mundo de maneira diferente e não tão segmentada e rígida como da empresa. Uma empresa que deixa o funcionário pensar fora da caixinha, então deixa ele inovar, deixa ele descobrir a criatividade dele. Eu acho que o ambiente de trabalho onde as pessoas estão motivadas é muito mais produtivo do que a gente só exigir do colaborador que ele engaje, porque, ele não vai, ele vai fazer a parte dele. Então, um recado que eu daria é eles olharem o que vai fazer a pessoa gostar de estar fazendo aquela função. O que eu posso proporcionar para ela, que ela vai falar, a empresa que eu trabalho é sensacional, a empresa que eu trabalho é maravilhosa, o meu gestor é uma pessoa sensacional. O executivo, acho que quando ele tá com a saúde mental, não vou falar 100%, porque eu acho que virou um monge, né? Mas quando tá melhor, com uma saúde mental mais tranquila, ele vai fluir melhor. Então, acho que pra mim um cenário perfeito seria isso. Seria eles saberem do meu potencial, já que eles falam que sabem quando me contratam, e não ficar colocando esses empecilhos de horário, não pode isso, não pode aquilo, outro, que não vá atrapalhar o processo de eu chegar num objetivo que é 100%, que é o que eles precisam. Dê apoio, porque às vezes, um apoio que você dá numa determinada hora, você vai ter um funcionário super fiel, super leal por muito tempo.